Hoje recebo com muita alegria a professora Elvira Drummond. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará e do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Sua formação abraça as áreas de literatura e música, sendo licenciada em artes, bacharel em piano e mestre em literatura. Tem atuado em várias cidades brasileiras, ministrando cursos, oficinas, seminários, conferências e palestras sobre educação musical e literatura infantil. Sua produção artística conta com inúmeros trabalhos publicados que, sem dúvida, fazem parte do acervo de todos os educadores musicais brasileiros. Então, com muito carinho, e me sinto muito honrada de receber hoje a professora Elvira Drummond. Olá, é uma imensa alegria estar aqui neste espaço virtual a convite dessa pessoa brilhante, delicada e muito querida, que é Kate Viana. A você, Kate, meu abraço especial e abraço a todos que estão aqui nos assistindo. Professora Elvira, recentemente assisti uma palestra sua com um título que eu achei genial: Cantigas de Roda, sem prazo de validade, com selo de eternidade. Para você, qual a importância da música folclórica brasileira na educação musical? Bem, o cancioneiro folclórico oferece ao educador musical um pacote completo, ferramenta preciosa que abraça um feixe de linguagens: a linguagem melódica, a linguagem verbal, a linguagem gestual, que se estende e se amplia pela linguagem corporal. E essa trança de saberes, aqui literalmente uma trança, né? Porque temos 3 vieses, constitui uma das mais genuínas matrizes do desenvolvimento humano. As cantigas de roda recuperam os indícios da civilização primitiva, com as primeiras rodas cantadas, cuja força do grupo acontecia através do mágico e do sagrado, aspectos que são tão pertinentes, não é, ao universo infantil. As cantigas de roda também passeiam pela antiguidade clássica, o berço da arte, cuja visão holística dos gregos já aponta o entrelace das linguagens. E aqui convém lembrar que a palavra música, no sentido etimológico, não é, que vem dos gregos, significa a arte das musas, ou seja, é a arte que tem o poder de agregar. A arte das musas, no plural, porque a música funcionava como um fio condutor que agregava, que abraçava as demais linguagens, não é? Então, pode-se dizer que a música é um convite à dança, é um apoio à palavra e é um apelo à expressão dramática. Então, ela tem esse sentido de comunhão, não é? E, finalmente, as cantigas de roda, elas aportam no território lúdico, né? Que é, claro, que é o espaço da criança. E aqui muito fortalecido por essas múltiplas possibilidades de absorção, porque nós estamos aqui lidando com a comunhão da música, com a dança e a poesia, não é? É quando o saber tem maior sabor. Professora Elvira, nessa mesma palestra você levantou uma questão muito interessante e falou sobre a linguagem poética e a linguagem pseudoética. É interessante que quando fui escolher as músicas do livro O Aprendiz de Violino, algumas vezes me perguntaram sobre se eu colocaria a letra original, por exemplo, do Atirei o Pau no Gato. E eu lembro que nessa palestra você deu como exemplo justamente essa música. E eu gostaria muito que você falasse um pouco desse tema que é tão importante e debatido atualmente.
Bem, é inquestionável o fato de que as cantigas de roda são ricas em alusões, metáforas, simbologias. Trata-se de uma forma de linguagem essencialmente poética, né? Já a leitura conhecida como politicamente correta, que a leitura, estou falando aqui do repertório folclórico voltado sobretudo para a infância, não é? Que eu denominei de leitura pseudoética, que é muito mais do que um trocadilho entre leitura poética e leitura pseudoética. É que na situação do politicamente correto ocorre um esvaziamento estético e resulta numa desfiguração cultural, descaracteriza o folclore, digamos assim, né? Então, as cantigas de roda são, na verdade, matrizes culturais milenares que carregam o recheio dos sentimentos primários do ser humano, tais como o amor, o medo, a raiva, a inveja, a solidão. Esse conjunto de sentimentos reveladores da alma humana, da essência humana, né? E que a gente, através das brincadeiras cantadas, você oportuniza a criança essa vivência, não é? Já o discurso do politicamente correto, na tentativa de proteger as crianças, acaba resultando no efeito contrário, né? Você não expor as crianças aos perigos mundanos, digamos assim, a deixa totalmente despreparada para a vida, né? E aqui é importante lembrar que os psicólogos, eles chamam, tem um termo que se chama requadre lúdico, ou seja, na situação da brincadeira e da fantasia de uma canção ou de um conto, a criança sabe que a história é de mentirinha, mas o sentimento é verdadeiro. E com isso, ela se exercita emocionalmente para a vida, não é? E aqui eu lembro, eu gosto muito de comparar corpo e alma, porque a gente tem respostas surpreendentes, não é? Então, aqui convém lembrar o processo da vacina. O que é a vacina? É quando se inocula no corpo o elemento causador da doença. A intenção é de que o corpo reaja fabricando anticorpos e com isso preparando uma defesa maior. E eu diria que os contos e cantos são a vacina da alma. Quando você conta para a criança ou canta uma história que tem a bruxa, que tem o lobo, que tem elementos de tensão, que causam medo, você está preparando essa criança para a vida. Você está dizendo da maneira mais doce que o mundo é perigoso, mas a gente é capaz de vencer esses perigos. Com relação à canção do Atirei o Pau no Gato, de modo mais específico, diferente de outras melodias do folclore em que acontece diálogos cantados, não é? Um exemplo, a canção da Bela Pastora, em que uma criança representa o papel da pastora que vem para o centro da roda e dialoga com o grupo, interage com o restante do grupo. Na canção Atirei o Pau no Gato se processa de maneira diferente esse jogo, não é? Então, na verdade, é uma canção em que existem vários eus. Então, todos cantam Atirei o Pau no Gato, uma espécie de discurso autorizado pela coletividade. E logo em seguida, vai acontecer algo fantástico, que é a transmutação inerente ao imaginário infantil. Então, essa mesma criança que cantou Atirei o Pau no Gato, empresta a sua voz ao gatinho. Ela é o próprio gatinho no final, né? E é muito interessante porque o momento exato do final
é fortalecido com a ação dramática da queda, né? As crianças se lançam no chão com muita euforia, porque é o momento da catarse, é o ápice, a culminância da brincadeira. E o que acontece com a visão, com a leitura politicamente correta, é que se rouba a brincadeira tão rica, tão valiosa da criança, deixando no lugar da brincadeira a lição de moral. Então, essa lição de moral, na verdade, é uma descaracterização do folclore. Deixou de ser a brincadeira cantada, que é a essência, que é a alma do folclore. Professora Elvira, você tem um ensaio intitulado Para cada proposta lúdica, uma trajetória lúcida. Eu gostaria de saber como você vê o uso dos recursos lúdicos na educação musical. Bom, eu penso que contamos com uma visão míope, bastante reduzida e simplificada do que vem a ser o termo lúdico, não é? As pessoas associam com muita frequência a expressão lúdica, né? A situação lúdica ao excessivo apelo visual, né? Então, quanto mais imagem, mais rica vai ficar a circunstância, a situação, e mais as crianças vão se encantar. Isso não é verdade. O uso abusivo de apelo visual acaba congestionando a visão e mais distrai do que atrai a atenção da criança. Pelo excesso de informação, a criança já nem sabe para onde olhar. Ela fica perdida com tantas possibilidades de coisas coloridas na frente dela, não é? Então, a gente podia dizer que, além desse congestionamento, que a criança se perde com tantas informações, ainda há algo que para mim me parece mais grave. A criança perde um pouco a noção dessa cadeia, a noção das implicações de importância, o grau de importância de cada elemento dentro de uma história ou dentro de uma canção. Você mais clara citando a história dos 3 porquinhos que todos conhecem, né? Então, o que é vital, o que seria a essência, o elemento essencial da história dos 3 porquinhos são as 3 casas. A casinha de palha, a casa de madeira e a casa de tijolos. Essas casas simbolizam a entrega, o empenho. Aquele que construiu uma casinha de palha queria se livrar logo, rápido. E ele construiu algo que não necessitou dele um esforço muito grande. O de madeira se deteve mais, se empenhou mais. E mais ainda aquele que construiu a casinha de tijolos. Essa é a essência dessa história. É isso que a gente tem que mostrar para a criança. Então, você vai pontuar com imagens o que há de mais significativo. Quando eu falo que era uma vez 3 porquinhos que moravam numa floresta, não precisa mostrar a floresta. Deixa que cada criança imagine a sua própria floresta. De acordo com a sua vivência, cada um vai enxergar na floresta a árvore que ela conhece, né? Cada criança vai ver a floresta à sua maneira. E aí você está fazendo com que, ora, você oferece a imagem como elemento de estímulo, e ora você nega a imagem para que ela complete com o próprio pensamento, com a imaginação, né? E, além disso, a outra coisa, no que diz respeito aos estímulos sonoros, é algo que eu percebo com uma certa frequência. Quando você vai falar em estímulo sonoro para criança, há uma tendência dos professores de exagerar nos movimentos rápidos, excessivamente rápido. Porque a criança gosta de música agitada. Ela também gosta de chocolate, nem por isso ela vai almoçar, lanchar e jantar chocolate, não é?
E muito pelo contrário, é preciso você apresentar novas possibilidades sonoras para que ela faça o confronto, né? Então, uma atividade que aí sim eles amam e é bastante educativa é você proporcionar um momento em que uma canção se inicia num andamento lento e vai pouco a pouco acelerando. E ela experimenta essa diversidade, esses graus diferentes do andamento da canção, né? Então, eu costumo dizer que para os pequeninos, ou melhor, os pequeninos merecem viver a grandiosidade da arte. Não é porque são pequenos que você não vai oferecer a arte em sua dimensão maior, não é? Gostaria de agradecer mais uma vez a professora Elvira Drummond pela disponibilidade, pelo privilégio de bater esse papo com ela, uma professora que tanto admiro. Obrigada, professora. Bom, eu que agradeço a oportunidade da nossa conversa, tocando em aspectos tão relevantes, significativos e visitados com frequência por educadores que se interessam por pela prática e pelo vínculo criança e música, não é? E fica aqui meu beijo muito especial a você, Kate, seguido de um abraço fraterno a todos que nos assistiram, ok? Tchau. Espero que vocês tenham gostado do nosso diálogo musical.